Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. A você de todo o país, ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. A inflação oficial do país fecha o mês de março em alta de 0,71%. Os números divulgados nesta terça pelo IBGE mostram desaceleração do IPCA na comparação com fevereiro e uma inflação acumulada dos últimos 12 meses que ficou em 4,65%, a mais baixa desde janeiro de 2021. E a gasolina foi a maior vilã por conta da retomada da cobrança de impostos sobre o produto. Gasolina que começou a semana com mais um aumento para desespero do consumidor no país. A alta desta vez foi anunciada após 3 semanas seguidas de recuo nos preços do combustível. O Conselho Federal de Medicina decide pela proibição da prescrição médica de esteroides anabolizantes para fins estéticos e para melhoria no desempenho físico, com o argumento de inexistência de comprovação científica dos resultados e da segurança desse tipo de terapia. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. No combate à fome, o Pauta Aberta de hoje mostra a você o Mesa Fraterna, um projeto solidário organizado pela Arquidiocese de Curitiba, que envolve muitos voluntários e que garante a distribuição de lanches à crescente população que vive nas ruas. E ainda vamos à Expo Londrina, que é hoje considerado o maior evento do agronegócio no país. Um dos destaques por lá é a Via Rural Smart Farm, a tradicional fazendinha que neste ano destaca o potencial turístico da zona rural. Espaço extra aí para divulgar rotas de turismo no estado do Paraná. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. E nosso primeiro assunto hoje é o aumento no preço da gasolina. Mais um. Depois de 3 semanas com recuos de preços registrados, desta vez, de novo, a gasolina ficou mais cara. E o pior, essa tendência de alta deve se manter com mudanças na cobrança de impostos estaduais. O preço da gasolina voltou a subir nos postos depois de 3 semanas consecutivas de queda. Na semana passada, o litro do combustível foi vendido em média a R$ 5,50. Na semana anterior, o preço estava 2 centavos mais barato, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. A alta de 0,36% ocorre pouco mais de um mês depois da retomada da cobrança de impostos federais no início de março. Apesar de ter registrado 3 semanas seguidas de queda, o litro da gasolina já acumula alta de 42 centavos desde a semana anterior à reoneração. O preço máximo do litro da gasolina encontrado pela ANP foi em R$ 7,19 em São Paulo. Já o menor preço foi registrado em Campinas, a R$ 4,44 o litro. O preço da gasolina será ainda mais pressionado nos próximos meses pela mudança no modelo de cobrança do ICMS, o imposto estadual. Os estados fixaram a nova alíquota em R$ 1,22 por litro. O novo modelo de ICMS prevê a cobrança de um valor único nacional, a partir de junho. E puxado também pelas sucessivas altas no preço da gasolina, o IPCA, a inflação oficial do país no mês de março fechou em avanço de 0,71%. Os números foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. O preço da gasolina em alta, que chegou a 8,33% em março, foi o que mais impactou no aumento da inflação. Ainda assim, o IPCA de março, em 0,71%, desacelerou e fechou abaixo dos números de fevereiro. O IPCA de fevereiro havia fechado, por exemplo, em alta de 0,84%. E os números de março também ficaram abaixo do que era considerado expectativa para o mercado. Essa expectativa apontava alta de 0,77%. Se este avanço no terceiro mês do ano de 0,71% for comparado com março do ano passado, a chamada desaceleração da inflação é ainda maior. Em março do ano passado, fechava em alta bem mais acentuada, de 1,62%.
Com base, então, nos números atuais, no acumulado dos últimos 12 meses, a elevação da inflação no país traz também um cenário econômico com perspectivas mais otimistas. Essa alta no período fechou em 4,65%, a menor para o período de um ano desde janeiro de 2021. Mais uma vez, no levantamento feito em março pelo IBGE, em 8 dos 9 grupos pesquisados, houve aumento de preços. O maior aumento foi justamente no grupo Transportes, 2,11%. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, a alta chegou a 0,82%. Em Habitação, 0,57%. Artigos de residência foi o grupo que registrou recuo nos preços, de 0,27%. Vale agora dar destaque especificamente para o caso da gasolina e do etanol, que tiveram junto aos preços a retomada de impostos como PIS e COFINS. Assim, são produtos que tiveram aumentos mais expressivos em março, o que contribuiu com mais peso para os números finais da inflação do mês. Enquanto a alta chegou a 8,33% no preço da gasolina, foi a 3,2% no preço do etanol. No entanto, mesmo com o aumento, se olharmos para os últimos 12 meses, os dois combustíveis tiveram registrados recuos expressivos nos preços. Enquanto o da gasolina caiu 22,06% em um ano, o preço do etanol recuou 19,28%. O mês de março, com desaceleração na inflação, viu ainda o recuo nos preços das passagens aéreas, em 5,32%, nos preços do gás veicular, em 2,61%, e do óleo diesel, que chegou a 3,71%. E olha só, gente, o cenário positivo de desaceleração da inflação para o mercado financeiro pode mudar. Os economistas do mercado financeiro aumentaram a estimativa de inflação este ano para 5,98%. A expectativa dos investidores, apontada no relatório Focus do Banco Central para a inflação, supera o teto da meta definido pelo Comitê Monetário Nacional para este ano, que é de até 4,75%. Foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras sobre as projeções para a economia do nosso país. A estimativa de inflação deste ano foi de 5,96% para 5,98%. É a segunda alta consecutiva no indicador. Para este ano, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, e vai ser considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação, ou seja, no qual o IPCA fica acima do teto fixado pelo sistema de metas. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe o crescimento. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a inflação, o Banco Central já está de olho na meta do ano que vem. Isso porque as mudanças na taxa Selic demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. Já o PIB, Produto Interno Bruto, de 2023, tem expectativa do mercado financeiro de avanço de 0,9% para 0,91%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. Já para 2024, a previsão de crescimento recuou de 1,48% para 1,44%. A expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, se mantém estável em 12,75% ao ano para o fim deste ano. Hoje, a mesma taxa Selic já está em 13,75% ao ano. O Copom sinaliza que os juros vão se manter altos por um período mais prolongado. E para o fim do ano que vem, a projeção do mercado financeiro para o juro básico da economia ficou estável em 10% ao ano. Bom, e trazendo rapidamente aqui os números de hoje do mercado financeiro, do comecinho da tarde, né, gente? O Ibovespa subia mais de 3 pontos e nesta terça-feira o dólar caiu abaixo dos R$5. Isso foi registrado pela primeira vez hoje desde o mês de fevereiro. Quer dizer, cenário desta terça-feira, rapidamente aí que a gente traz, né, do mercado financeiro neste comecinho de tarde de terça-feira. E você já pesquisou se tem algum dinheiro esquecido em instituição financeira? Em apenas um mês já foram resgatados mais de 342 milhões de reais pelo sistema de valores a receber do Banco Central.
Até agora, já foram resgatados 342 milhões e 200 mil reais. Apesar de ser um valor alto, ele representa apenas 5,7% dos 6 bilhões de reais em valores a resgatar anunciados pela instituição. Até o momento, aproximadamente 4 milhões e 800 mil pessoas físicas e empresas solicitaram a devolução de recursos por meio do sistema de valores a receber. Ainda estão à espera dos donos exatamente 5 bilhões 658 milhões de reais. O maior valor sacado por uma pessoa física foi de quase 750 mil reais. Já por pessoa jurídica, o resgate mais alto foi de 3 milhões e 300 mil reais. Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de 6 bilhões de reais a resgatar. A página para consulta inicial de dinheiro esquecido está ativa desde o dia 28 de fevereiro. Já o sistema para saque está no ar desde 7 de março. Antes do passo a passo, é importante ressaltar que os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave Pix para devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, você precisa entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação. Você pode fazer a consulta pela página www.valoresareceber.bcb.gov.br. O Banco Central ressalta que este é o único site disponibilizado para consulta. Pobreza e desigualdade social, é isso que mais preocupa boa parte da população brasileira. Segundo uma pesquisa global realizada pelo Instituto Ipsos, essa foi a resposta de nada menos do que 41% dos brasileiros, contra 31% do que é considerada aí a média mundial. No Brasil, também há mais preocupação com violência e corrupção do que com inflação, mudanças climáticas, conflito militar entre nações e Covid-19. A percepção do problema das mudanças climáticas é muito mais presente na classe média do que na população mais pobre, que enxerga dificuldades muito mais urgentes, explica o diretor de Pesquisas de Opinião Pública e Reputação Corporativa na Ipsos Brasil. Bélgica, Tailândia, Holanda e Japão são os outros países que consideram a pobreza e desigualdade como sua maior fonte de preocupação. Os menos preocupados são os americanos, 18%. Já a inflação lidera um ranking global e tem sido assim nos últimos 12 meses, mas não no Brasil. Os argentinos foram os mais preocupados, 66%, enquanto os indonésios, 22%, os menos preocupados com a questão. E este 11 de abril é Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. No Brasil, a estimativa é de que 200 mil pessoas sofram com a enfermidade. E em Curitiba, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná tem um projeto que estimula a população à prevenção e traz um alerta sobre a importância de procurar um médico logo aos primeiros sintomas. A informação é de conscientização e também um alerta para toda a população do Brasil e do mundo sobre essa doença que atinge 1% da população mundial e também no Brasil mais de 200 mil pessoas têm essa doença. E por isso, em 1998, foi criado o Dia de Conscientização Mundial da Doença de Parkinson, um dia para conscientizar e também para alertar sobre o risco da doença e também sobre as opções de tratamento para que a família e o paciente tenham uma melhor qualidade de vida. Hoje colocamos essa faixa aqui, estamos distribuindo alguns panfletos da associação e juntamente com uma plantinha onde o próprio paciente que desenvolveu essa ação para hoje. É um dia inteiro de programações, né? Exatamente, o dia todo estamos com palestras na associação e onde a gente fala um pouco da doença, e como tratá-la. Lembrando que a doença tem tratamento e é disponibilizado os remédios pelo SUS, né? Sim, a medicação ela é pelo SUS, a pessoa tem que fazer uma consulta, né? A porta de entrada tem que ser a unidade básica de saúde, para que ela tenha também um laudo
né? Porque também não é qualquer pessoa que pode, né, tomar uma medicação do Parkinson. E depois desse laudo, ela se dirige, daí aqui em Curitiba tem a Associação Parkinson Paraná, mas eu participo de outros grupos pelo projeto e eu vejo que tem vários locais que também distribuem a nível de Brasil. E o tratamento também é disponibilizado em todo o Brasil, né? Com fonoaudiólogas, terapeutas. Sim, o tratamento, como qualquer doença, né, essa que é uma doença neurodegenerativa, ela envolve uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar. Então envolve médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, né, massoterapeutas, fonoaudiólogo, educador físico. Lembrando que a nossa intenção hoje é alertar as pessoas para que elas, quando tem algum sintoma, não esperem, porque quanto mais cedo a procura, melhor na realidade são os tratamentos e melhor a chance da pessoa viver melhor com qualidade de vida. Veja a seguir a definição de proibir a receita para anabolizantes pelo Conselho Federal de Medicina. E também você vai conhecer o Mesa Fraterna, um projeto solidário que distribui lanche para a população que vive nas ruas e que é organizado pela Arquidiocese de Curitiba e pela Pastoral do Povo de Rua. Isso com o apoio da paróquia Bom Jesus, na capital paranaense. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você de casa sempre com a gente, obrigado pela sua companhia. Vamos falar sobre saúde agora. O Conselho Federal de Medicina, em nova determinação, decidiu proibir a partir de agora os médicos de receitar anabolizantes para fins estéticos. O uso dos anabolizantes tem procura sempre em crescimento nas academias. É muita gente ansiosa para aumentar massa muscular, deixar o corpo mais bonito, quase a qualquer custo. Agora, de acordo com o Conselho de Medicina, não há eficácia comprovada cientificamente que possa ser saudável ao organismo a partir da utilização desses produtos. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides e anabolizantes com fins estéticos. Esse tipo de prescrição era normalmente indicado para ganho de massa muscular e melhora no desempenho esportivo. A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A justificativa é a inexistência de comprovação científica dos benefícios e da segurança dessas terapias. A resolução também veta a realização de cursos, eventos e publicidade que servem para estimular essas terapias que prometem ganho de massa muscular e melhora na performance esportiva. Na internet, há cursos e eventos custando R$ 3.600 em média. Os esteroides anabolizantes são medicamentos originalmente prescritos a pacientes que não produzem hormônios adequadamente e precisam de reposição. Mas tem sido usado por frequentadores de academia de musculação e luta com finalidade estética. A proibição do Conselho Federal segue pedido conjunto de sociedades médicas brasileiras. Pois é, com esta proibição está dado também um alerta do Conselho Federal de Medicina quanto ao uso, destes anabolizantes aí a qualquer preço, a qualquer custo. E a Anvisa retirou a suspensão da fabricação, comercialização e uso dos alimentos da Fugine, produzidos em Monte Alto, no interior de São Paulo. Com a decisão, a empresa poderá voltar a fabricar e comercializar os produtos. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Com isso, a Fugine, que produz maionese, mostardas, molhos de tomate, conserva e vegetais, pode voltar a fabricar e comercializar os produtos. De acordo com a Anvisa, a empresa realizou as adequações necessárias e apresenta as condições técnicas operacionais com equipamentos e procedimentos essenciais para a retomada da fabricação de alimentos. Mas a Fugine ainda está proibida de distribuir, comercializar ou usar os produtos em estoque fabricados até 27 de março. A agência também manteve a interrupção da fabricação de itens que tenham os principais ingredientes que causam alergias alimentares ou que sejam derivados desses produtos. Para profissionais que exercem o trabalho por conta própria, a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, garante benefícios como auxílio-doença, salário maternidade. Para ajudá-los a ter mais informações sobre o que é direito dessas pessoas, foi lançado o Guia Rápido de Previdência para os Autônomos.
É cuidando do cabelo das clientes que a dona Marinês tira o sustento da casa. Com 47 anos, ela trabalha na área 27 e todo mês paga o RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo, e contribui para o INSS. A ideia é receber a aposentadoria no futuro como complemento da renda. Se eu me desgastar futuramente, eu não tenho como trabalhar, porque é um movimento muito repetitivo. E vai chegando ao certo longo do tempo que nós vamos precisar parar. De alguma forma, a gente tem que ter uma aposentadoria. Os autônomos são profissionais que exercem seu trabalho por conta própria. Se contribuírem, esses profissionais têm direito aos benefícios do INSS, como aposentadoria por invalidez ou idade, auxílio-doença e salário-maternidade. Para ajudar esse grupo, o governo federal lançou o Guia Rápido de Previdência para Autônomos no portal gov.br. O guia dá dicas de planejamento financeiro, explica quais os planos de pagamento que os autônomos podem aderir, qual o percentual que vão pagar e se é possível receber o piso ou o teto. Também há informações sobre a contribuição dos microempreendedores individuais e sobre a previdência complementar. Eu faço todo mês, a contribuição junto com o contador. Então ele me manda, eu já contribuo direto. E a gente faz o possível e o impossível para manter, Cada vez mais vem crescendo o número de crianças e até de bebês utilizando os tablets e celulares. O uso é para os mais diversos entretenimentos, Joguinhos, brincadeiras, filmes, vlogs, até séries. Mas até onde a chamada hiperconectividade, o uso excessivo das telas, podem prejudicar o desenvolvimento dos mais novos? Um alerta a todos, vale muito mais incentivar jogos e brincadeiras que cativem os pequenos por meio do mundo real, em atividades lúdicas. Isso vai contribuir também para evitar problemas psicológicos futuros causados pelo uso excessivo, às vezes quase doentio, da tecnologia. Um dos problemas da modernidade é que a relação com os dispositivos eletrônicos tem começado cada vez mais cedo. Não é difícil ver crianças e até bebês usando tablets, mexendo no celular, jogando videogames ou vendo televisão. O uso abusivo dos aparelhos tecnológicos pode causar danos no desenvolvimento, na saúde e no desempenho escolar das crianças. A verdade é que hoje existe uma grande facilidade em obter dispositivos eletrônicos. Primeiro, entender que não tem mais como voltar atrás e desconstruir o que é virtual. Então, você, quanto pai, quanto mãe, e aí eu já deixo aí, não pode desassociar a criança daquilo que está na escola, que vai estar nas faculdades, que vai ser o mundo dela, de contato, de conhecimento e etc. A questão é você ter que conciliar, saber separar os tempos para cada coisa, É você ter dentro do seu plano diário, do seu plano semanal, justamente isso. Quanto eu tenho de virtual e quanto eu posso ter de contato e não usar o virtual. Estudos da Academia Americana de Pediatria alertam para os riscos da exposição de crianças com as telas. De acordo com o estudo, brincadeiras são mais valiosas para o cérebro em desenvolvimento do que os aparelhos tecnológicos. Então, aquele adulto que se permite também estar com seus filhos e brincar, eu acho que você deixa um pouco esse virtual e você começa a ter interações. Mas o meu papel, quanto mãe, quanto pai, quanto responsável, seja de que ordem for, que agora tem os avós, tem tios que são responsáveis e se tornam esses pais dentro de uma paternagem, eles também são responsáveis por transmitir isso. Que eu preciso me rever primeiro quanto sujeito dentro do virtual, esse adulto, para primeiro eu chamar esse outro que está em formação para interagir comigo. E aí eu é quem vou chamá-lo, eu é quem vou cativá-lo, recativar, reconquistar, refazer o caminho de volta às relações. Recado tá dado, hein? Mudando de assunto, vamos de futebol agora. Está começando nesta terça a terceira fase da Copa do Brasil. São 5 jogos hoje, um deles, inclusive, já começou. O primeiro jogo do dia começou agorinha há pouco, às 4h30 da tarde, no estádio Raulino de Oliveira, entre Volta Redonda e Bahia. Às 7 da noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o maior Botafogo do interior do Brasil recebe o Santos. Mais tarde, às 8 horas, em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Internacional recebe o CSA de Alagoas. Em São Paulo, no estádio do Morumbi, às 9h30 da noite, tem São Paulo e Ituano. Também às 9h30 da noite, em Fortaleza, na Arena Castelão, tem Fortaleza e Águia de Marabá.
Agora eu convido você a conhecer o Mesa Fraterna, um projeto solidário que distribui lanches para a população que vive nas ruas e que é organizado pela Arquidiocese de Curitiba e também pela Pastoral do Povo de Rua, com o apoio da paróquia Bom Jesus, na cidade de Curitiba. No último domingo, um almoço de Páscoa foi preparado pelos voluntários do projeto para moradores de rua. Ao todo, mais de 300 refeições foram servidas. Galinhada. Essa foi a receita do almoço de Páscoa preparado pelas mãos dos mais de 30 voluntários do projeto que leva esperança para o próximo. O projeto Mesa Fraterna existe desde 2020 para atender as pessoas em vulnerabilidade social e conta com a ajuda de toda a população no preparo dos alimentos e nas doações. Ao longo desses anos, cresceu e tornou-se uma referência, especialmente na Arquidiocese de Curitiba, de serviço de entrega, refeições e do atendimento à população em situação de rua. Para tudo sair perfeito, o trabalho começa uma semana antes. Planejando quanto de cada ingrediente, quantos quilos, né, onde comprar, carregar, trazer, né, guardar. E no dia a gente amanhece aqui. Hoje nós, por exemplo, chegamos 6 horas aqui. Envolvendo a Igreja Bom Jesus dos Perdões, a Paróquia Imaculado Coração de Maria e a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Curitiba, o projeto veio para fortalecer e dar visibilidade para a campanha da fraternidade, que traz como tema Fome pelo 3º ano. Eu acho que é justamente isso que é importante a campanha da fraternidade frisar esse ano. A gente tentar diminuir isso, né? Como que nosso país, que é tão rico e tão diverso, a gente ainda tem pessoas que passam fome, pessoas que ainda estão sem um lar, um teto, e famílias que não têm o que comer, não têm a segurança alimentar. Muitos milhões realmente passam fome. E o que a campanha da fraternidade na Igreja buscou este ano é justamente despertar este olhar, especialmente daqueles que produzem, mas também daqueles que possuem mais, para que partilhem com aqueles que menos têm. Mais de 300 refeições foram servidas para as pessoas em situação de rua. Quem se alimentou agradece. Muitas pessoas não têm uma refeição para fazer na Páscoa, né? E encontramos nesse momento aqui que somos bem acolhidos aqui. Um encontro de afetividade e o alimento também. Um dia tão especial, né, para todas essas pessoas que tanto precisam aí do básico, né, da alimentação aí todos os dias. Muito legal esse domingo de Páscoa, essa ação voluntária aí promovida também pela Arquidiocese de Curitiba. Agora vamos para o norte do estado. A Expo Londrina começou no último dia 6 e segue até o próximo dia 16 de abril. A feira, que é considerado o maior evento do agronegócio do país, tem uma vasta programação voltada aos negócios e também soluções para o homem do campo. Um dos espaços de destaque desta edição é a Via Rural Smart Farm, a tradicional fazendinha que neste ano destaca o potencial turístico da zona rural, dando espaço para as rotas de turismo no estado do Paraná. A Expo Londrina é um ambiente para debater ideias, trocar conhecimento e gerar oportunidades de negócios. A feira abre espaço para grandes e pequenos produtores. A Via Rural Smart Farm, por exemplo, reúne agricultores familiares. Neste ano, a tradicional fazendinha destaca o potencial turístico da zona rural paranaense. Tanto para mostrar para o visitante que existem esses roteiros no estado, para que, posterior à feira, ele se dirige e possa visitar então essas propriedades desses roteiros que a gente apresenta aqui, como também a gente monta estrutura para mostrar para os agricultores, aqueles interessados em iniciar uma atividade de turismo rural, alguns ambientes que possibilitam ele pensar na propriedade dele como uma alternativa para implementar a atividade do turismo rural. No bosque de 11 mil metros quadrados, o visitante pode conhecer algumas das rotas de turismo rural do Paraná, como a Rota do Queijo, que inclui 29 propriedades rurais do sudoeste do estado. Trazendo para cá, né, o queijo colonial, que é um produto lá da nossa região, que ele é nosso produto caro-chefe, que é o queijo colonial. Então, assim, para o pessoal daqui também conhecer e divulgar um pouco a nossa região lá, do potencial turístico, também das agroindústrias, né? O Caminho do Café das Mulheres, formado por 13 propriedades do Norte Pioneiro, também ganhou espaço. Trazer os cafés, né, produzidos por mulheres, são cafés de ótima qualidade, são
produtos que foram de um processo todo artesanal, né? A gente colhe grãozinho por grãozinho, cerejinha, lava eles, todo um processo, todo um cuidado, né? Dentro da nossa propriedade. A região noroeste está representada pela Rota Caminho da Uva, de Marialva, que além da produção de uvas e vinho, destaca o cultivo de flores. Anderson está pela segunda vez na exposição, que dá a ele a oportunidade de mostrar o resultado do trabalho na propriedade. Eu não visualizo tanto o comércio aqui, sim mostrar para o pessoal, para levar eles, né, para a chácara, para eles conhecer lá o nosso trabalho, como que a gente faz, como é o processo, né? Às vezes as pessoas veem aqui tudo lindo, tudo bonito, só que não sabe o trabalho que dá para chegar até aqui. Assim como Anderson, Márcia, produtora de Mandaguari, também enxerga a exposição como uma vitrine. Esse espaço é bom para a gente estar mostrando o nosso trabalho para pessoas de outras regiões, né, que vêm visitar o parque. E através daqui a gente ganha bastante clientes, né, que depois vão visitar a nossa propriedade também. A Via Rural apresenta ainda uma estação gastronômica que reúne os sabores da culinária rural. Do norte pioneiro, Sirlene trouxe para a Expo Londrina um refogado de coração de bananeira, prato que destaca o aproveitamento total dos alimentos. Comecei a fazer uns testes com o coração da bananeira. Então, o reaproveitar, né, a gente agora tem uma renda a mais na propriedade, no sítio, que é daí vender, sair, né, mostrando os nossos pratos e servir um prato diferente, reutilizando uma coisa que ia para o lixo. Outro espaço que também ganha destaque é a exposição de instrumentos da rotina de trabalho que ajudam a contar a história do homem do campo. O museu está aqui, ao ar livre, aqui no nosso bosque, para as pessoas conhecerem algumas dessas peças, né, que fizeram parte de toda essa trajetória mesmo, né, que até chegar aos dias de hoje, de alta tecnologia, né, com questão da agricultura. Então passa aqui visitar, conhecer um pouco essas peças, né. É a Expo Londrina trazendo aí novas possibilidades, né, novas possibilidades inclusive de negócios com o turismo rural que se espalha pelo nosso estado. Depois dessa reportagem, a gente hoje se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de terça-feira para você. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde, aqui na TV Evangelizar, no Pauta Aberta. E eu estou esperando você. Tchau, tchau.